Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Hoje é festa, né? 15 anos. Sai mais velha do que um ano só, né? Mas que Deus abençoe você, né? Que você possa seguir sempre os caminhos que sua mãe lhe ensina, sua avó, né? Seu pai. É um caminho difícil de seguir, mas seguindo Jesus a vitória é certa. Ele vai colocar um bom esposo, vai te dar honra e vai te colocar para ser exaltado e exaltar mais ao Senhor, amém? Gostaria que a amada igreja abrisse em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14. Estamos aí próximo ao dia da independência e Deus me deu essa mensagem para trazer para a amada igreja. 2 Crônicas 7:14. É bem conhecido esse versículo. Amém? Que diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Tem muitas igrejas, já vem a Canaã de Fortaleza, já faz hoje 19 dias que está clamando ao Senhor. Hoje começou a Assembleia, a Bom Retiro e várias igrejas, né? É um momento delicado que estamos vivendo no nosso país, né? Um momento que muitos costumavam dizer que era um país dividido. Hoje eu não digo que ele é dividido, ele é um país hoje dividido em 3 partes. Uma parte que apoia o governo atual, outra parte que quer o antigo presidente, né, que é da esquerda, e outra parte que não quer nem A e nem B, né? E é um momento delicado, uma pandemia que tem aí, já chegando a 2 anos, já tem outras variantes vindo, a vacina que tem não é 100% de eficácia, né? É um momento muito difícil que a gente está vivendo. E quando olha para a economia, aí é que precisa de clamar ao Senhor, né? Estamos vivendo um momento muito delicado. O cara entra no supermercado hoje, não consegue comprar o que quer para a sua família, né? Muitos estão trocando a carne pelo ovo, né? Estamos voltando ao passado. É um momento muito delicado mesmo. Mas não é culpa do presidente que está, né? A gente sabe que é um momento difícil, é uma pandemia, um país que não é rico, né? Não é um país de primeiro mundo, é um país abençoado, né? É um país que as pessoas viviam orando. Eu lembro que em 2016 a gente orou aqui, né? Levantou um clamor grande, eu acho que foi mais ou menos um ano de clamor aqui, para que o país deixasse de ser corrupto, né? E graças a Deus estamos vivendo um momento, não 100%, mas estamos vivendo um momento melhor. Aí vem uma pandemia difícil e muda as coisas. Então é um momento da igreja estar envolvida em oração. E quando Deus me deu essa palavra em 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Ele estava dizendo para mim: leva essa palavra para a igreja, para que eles possam ter um avivamento, que a nação brasileira possa ser avivada, a nossa família possa ser avivada, e acima de tudo, a igreja não pode perecer. Eu convidei Geisa para vir hoje aqui louvar, ela ficou de vir, ela disse a mim: irmão, eu saí daquela igreja, mas não consigo me achar em outra. Eu tenho ido para várias e não consigo. E as igrejas estão todas vazias, louvor, tem instrumento e não tem pessoal para tocar. E Deus me deu essa palavra. É momento de clamor.
é momento de oração, é momento de se humilhar. Muitos não conhecem a palavra de Deus, muitos não têm intimidade com Deus, muitos não querem nem saber de Deus. E esse é um momento da igreja, é um momento com o nosso testemunho verdadeiro, levar o testemunho diário e trazer aquelas pessoas que não conhecem a Deus. E eu preparei algumas coisas para a gente meditar hoje. Diz assim: a nação brasileira está vivendo uma crise terrível, como eu acabei de falar. Mas a única solução para a nação brasileira é a igreja de Cristo. É esta igreja, é eu e você, tornando-se verdadeiro sal da terra e luz do mundo. Como anda a sua caminhada com Deus? Você tem sido luz? Hoje eu estava ali participando de uma limpeza numa arena de futebol que eu consegui para o Sara, e estava abandonado, e aquilo me deixou triste. E eu reuni umas pessoas e fomos lá limpar. E eu conversando com o pessoal que me solicitaram aquela arena, eles estavam intrigados os dois, um com ciúme do outro por conta da arena. E eu disse: amigo, a gente está vivendo um momento difícil, muitas pessoas morreram, e vocês, por conta de uma briguinha, por conta de uma arena, isso aqui a gente tem que zelar para que venha mais. A nossa comunidade aqui é carente, não tem união. E em seguida eles conversaram, resolveram, e depois um chegou para mim e disse: rapaz, esse homem é luz. O cara queria nem conversa comigo, um dia jogou tijolo na minha calçada, queria brigar comigo, e aquilo ali me deixou, né, cheio de alegria. Eu disse: é o que Deus tem colocado nos nossos corações, é que a gente possa ser luz, que ali em Brasília possa ser luz, que esse presidente que a gente tem aqui, a gente possa estar revestindo ele de oração, para que ele possa transmitir a luz. É o que a gente precisa hoje. Os outros países estão caminhando para sair do momento difícil. Ainda tem pandemia, mas aqui é pior. O país está sofrido mesmo, é o nosso país, como outros que são pobres, né? Mas vamos voltar para a palavra. O versículo citado apresenta algumas condições para que Deus transforme uma nação, e a chave é o seu povo. Por isso que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha aí o papel da igreja, é um instrumento para mudar o mundo, o papel da igreja. Então, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar, se converter, olha, eu ouvirei, né? Eu ouvirei dos céus. Ele termina dizendo: e sararei essa terra. Quantos de vocês hoje querem que Deus sare essa terra? Amém? Precisamos que Deus interceda rapidamente por nós, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. E só diante da igreja, da humilhação, de humilhar-se diante dele, que a gente vai ver isso. Então eu separei algumas coisas, e o primeiro é humilhar-se. Humilhar-se tem tudo a ver com o coração quebrantado, pelo reconhecimento do próprio pecado e também dos pecados que a nação tem cometido. O povo de Deus precisa ter mais consciência, tanto do seu pecado individual, como dos pecados que a nação comete contra Deus. Como nação, estamos enchendo o cálice da ira de Deus. A libertinagem e o desrespeito, a falta de termos, a perda de valores e os outros pecados são cometidos, e o povo não está preocupado com o que Deus está pensando. É tempo de humilhação, reconhecimento do pecado, de choro, lamento diante de Deus, para que perdoe os nossos pecados e os pecados da nação. O segundo, orar. Esse é o que eu mais gosto, é orar. E a igreja do Senhor não tem orado. Muitas igrejas passaram mais de ano fechada. Foi difícil para a gente retornar. O inimigo se levantando, saía decreto, e eles querendo fechar.
E olha o que eu estou dizendo hoje aqui nessa noite. Hoje é dia 5 de setembro. Se esse país voltar à esquerda, nós corremos o risco de fechar. Nós corremos o risco de fechar. Para uma igreja ficar num bairro, ela vai tá bem legalizada. Vai ter que aceitar casamento do que eles querem e outros que virão. Não é coisa fácil. Nada contra, eu não tenho nada contra, só não concordo. Eu vou na palavra, entendeu? Eu vou na palavra. Eu tenho uma sobrinha que todas as famílias vai ter daqui para frente, é normal. Mas eu não vou concordar e não irei concordar, porque eu sigo a palavra de Deus. Se um dos meus filhos chegar a ser, vou amar da mesma forma, mas não irei concordar. É isso que você tem que pensar, entendeu? Jamais discriminar ninguém. Então a igreja brasileira tem orado, não tem orado o que era preciso. E quando faz, na maioria das vezes, é pensando e procurando soluções para os problemas espiritual e material. Mentira ou verdade? Verdade. A gente tem visto aí briguinha de igrejas para quem tem mais audiência na mídia, quem tem um programa de TV mais tempo. E pior, eles querem ter emissora e ainda querem alugar tempo em outras emissoras. E se a gente voltar para a igreja primitiva, eles não tinham essas ferramentas que tem hoje. Não que não seja boa a mídia, a internet, mas eles iam no jumentinho, e através de um jumentinho passava dias, anos, né? E chegou a evangelizar todo mundo e nos alcançou através de uma única ferramenta, testemunho verdadeiro. Por isso que eu pergunto novamente: como é que anda a sua caminhada com Deus? Como é que anda seu caminhar diário com Deus? É através desse testemunho que você vai trazer o seu filho, o seu esposo, quem você queira, para dentro da igreja, e vai salvar desse mundo aí que está perecendo. Daqui para frente a gente não vai ver coisas boas, não. Não vamos ver coisas boas, não. Já dizia minha avó, né, que já se foi, né, dizia: tempos piores virão, né? A gente reclama hoje de comer feijão com cuscuz e rapadura. A mistura era rapadura na época. E eu chorava. Ela dizia: reclama, dias piores vieram. Já veio dias melhores, né? Hoje a gente tem uma carne para comer, tinha, né? Hoje está difícil, uma vez por mês. Uma vez por mês. Nicolas e Vitor gostam de carninha preta, que é a de sol, que é a mais carinha, né? E ali eu fico, quando vou para o supermercado, só Jesus, né? Quem comprava 6 quilos, compra 3 e vai levando. É assim mesmo, para a gente chegar e passar esse momento que estamos vivendo. Então, precisamos ter vigílias nas igrejas que não tem mais, alvoradas de oração, dias de jejum, tempo a sós com Deus. Esqueceu o celular, tem um tempinho a sós com Deus. Abra a Bíblia, vê aquele versículo que estava riscado ali, tocou a seu coração quando você se converteu. Se tiver fraquinho, peça para voltar ao primeiro amor. Deus é um Deus que restaura. Ele vai restaurar a tua fé. Deus é um Deus de milagre, é um Deus de misericórdia. Eu não posso recorrer a um amigo, não. Eu tenho que recorrer a Deus. Se eu for recorrer a um amigo, ele pode até tirar do evangelho. Ele vai dizer que Deus é fraco, né? Muitas vezes, quando você vai levar um problema para um cara que não tem conhecimento, ele diz isso: olha, crentinho, segue a Deus, eu fico num bar tomando uma Heineken, acaba passando tribulação. Eles fazem desse jeito. Então a gente tem que ter sabedoria. Tranque no seu quarto, dobre o seu joelho, apresenta a Deus, e somente Ele vai resolver o que você está passando.
Somente Ele e mais ninguém. Não é santo de estalta, de porcelana. Somente Ele vai resolver. Então, precisamos orar para que Deus nos torne semelhante a Cristo e que façamos discípulos semelhante a Ele. Além de estarmos mudando a nação, ganhando um a um, devemos também orar para que o povo se volte para Deus. A gente tem acompanhado ali, né, no Afeganistão, os Estados Unidos tirou as tropas e a gente tem visto aquele clamor daquele povo, as pessoas subindo no avião, né, caindo. Ali precisa de Deus. E mais, aqueles homens ali, aqueles criminosos, eles precisam de Deus, né? Então a gente está hoje vivendo um momento difícil. Não é só no Brasil, não, é mundial. E se a gente voltar para a Bíblia, para os ensinamentos dos nossos profetas que deixaram escrito, a gente está vendo que está se cumprindo a Escritura Sagrada. Está se cumprindo Apocalipse. Os sinais estão aparecendo. Para muitos estudiosos diz que não é nada, que Deus não existiu. Foi eles que fizeram o universo, né? A gente veio de um macaco, né? A Globo diariamente tenta passar isso, né? Tenta destruir as famílias, passa documentário ensinando que começou até chegar ao homem das cavernas. Mas eu digo, se a gente estiver vivo, a gente verá também a queda desses que tentam contra a palavra de Deus, contra a família de Deus. Porque a justiça de Deus não falha. Não falha mesmo. Então, terceiro, buscar a minha face. Além da oração, Deus pede para que seu povo o busque e o contemple e o conheça profundamente. A ideia de exclusividade. A nação longe de Deus deve voltar-se para Ele, buscando o Deus. Disse por intermédio do profeta: buscai-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias confirma isso no 29:13. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que palavra. Quanto mais buscarmos a face de Deus, mais conheceremos seu caráter, a sua santidade, e consequentemente mais reconheceremos o nosso pecado e o quanto estamos longe de Deus. Por isso que eu volto a dizer: se firme no caminho de Deus. Deixe o que está te atrapalhando de caminhar. Deixe de estar pensando que essa pandemia, Deus... Eu confesso a vocês que eu murmurei um pouco ano passado. E esse ano não foi diferente não. Mas eu acho que já tanto ouvir. Às vezes eu falo: Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Ele não está ligando para o povo. Está morrendo pastores, rico, pobre, negro, branco, morrendo de todo jeito. Ele está em silêncio. E talvez foi porque Ele me deu essa palavra hoje, para Ele falar a mim e a você que Ele está em silêncio, mas precisamos se humilhar diante dEle. Precisamos orar, buscar a sua face, e só assim vamos ver essa vitória acontecer. Vamos poder tirar essa funceira que está no nosso rosto. Que coisa horrível a gente viver com isso. Eu fui um dia para o banco e cheguei no banco, quando desci do carro, oxe, esqueci a máscara. Tinha nenhum no porta-luva. Aí voltei. Eu disse: que coisa, que momento que a gente está vivendo. Isso é momento da gente se humilhar mesmo. Não ser humilhado. Humilhar-se a nosso Pai. Nós devemos se humilhar a nosso Pai. Quarto, converter-se dos
seus maus caminhos. Quando buscamos a face de Deus, uma das consequências naturais é a convicção de pecado e a necessidade de conversão. O fato de estarmos longe de Deus nos leva a uma vida de insensibilidade e começamos a aceitar o pecado como coisa normal. Verdade ou mentira? Quando a gente está longe de Deus, tudo é normal. Tudo é normal. O homossexualismo para eles são normal. E o pior, eles sabem a palavra, diz que Deus está com ele, e a gente tem que ser sábios nesse momento, para não dizer nada, né? E orar por eles, porque Deus pode mudar o quadro dele também. E antigamente o homossexualismo eles era escondido, né? Mas a mídia trouxe, uma da mídia mais que trouxe isso foi a Globo, né? Toda novela dela tem que ter, né? Tem que ter. E começamos a aceitar o pecado como coisa normal. Agora é publicado abertamente nos meios de comunicação adultério, homicídio, imoralidade, desonestidade. São pecados que têm sido aceitos pelas nossas sociedades como coisa normal. É normal o adultério. E pior, muitas vezes dentro da igreja acontece e o pastor é normal. É normal. Não perder o irmão não, que o dízimo dele é grande. É normal. E depois Deus começa a dizer que não é normal na vida do pastor, na vida da igreja, né? Na vida do que pecou. Pode ser que demore, mas ele vai passar, né? Porque a gente comete erros e as consequências virão. Não vá pensando que tudo que a gente faz aqui não, que não vai vir não. Vai vir, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Se você plantar e semear em terras boas, você vai semear um grão, um fruto bom. Mas se você plantar em terra que não é fértil, você vai colher coisas ruins. Por isso que eu costumo dizer que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, né? Seja na vida espiritual, material, o que for, familiar, na escola, que tem Yasmin Vitor, está na escola ainda, Nicolas, né? Lindenberg já terminou, né? Está indo, né? Tem que ter cuidado no que faz. Escolher um curso que vale a pena, para depois não estar fazendo segundo, terceiro e ficar aí, criar uma frustração. Ter muito cuidado. Por isso que tem muitos casais hoje que casa, passa um mês, casa de novo, casa de novo, casa de novo, casa de novo. Ele olhou para o sexo, né? Não olhou para o amor, para a vida dos dois. Então, quinto, eu ouvirei dos céus. Olha, que maravilha. Que maravilha você clamar diante de Deus. Valéria entregou aqui à igreja um testemunho, né? Testemunho difícil, onde um médico chegou a dizer que ela poderia morrer, a filha. Muito difícil para os familiares, né? Para ela mesma. E quando a gente clama ao Senhor e Ele ouve dos céus, Ele dá ordem aos anjos: vai lá, aquele meu filho merece outra oportunidade. Seja pecado, seja o que for, Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que livra, é um Deus de misericórdia, é um Deus de milagre. Por isso que estamos aqui servindo a Deus. E eu costumo dizer sempre que venho aqui à frente, os discípulos tiveram o privilégio de estar com Deus, caminhar com Jesus, né? Mas eu costumo dizer que hoje a gente tem mais fé do que os próprios discípulos que andavam com Jesus.
porque muitos não acreditaram no que Jesus falou, e eles puderam contemplar o que Jesus fez, os milagres, e a gente só através da Escritura, a gente hoje tem fé, e a gente tem conseguido ter vitória em Jesus Cristo. Por isso que é importante que a gente possa continuar nos caminhos de Deus. Então eu ouvirei do céu, Deus ouvirá a nossa oração. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado, contrito, não desprezará o Deus. Salmo 51, 17 nos confirma isso. As misericórdias de Deus são eternas, e é a causa de não sermos consumidos em amor, graça e misericórdia. Ele ouvirá a nossa oração. A igreja de Cristo precisa saber que tem uma arma poderosa em suas mãos. Nossa arma é a oração. Oração. Muitas igrejas estão clamando para que dia 7 possa ter paz na nossa nação, né? Não sabemos o que vai acontecer no Brasil, né? Sabemos que os 3 poderes aí é corrompido. Nosso país está passando um momento difícil, novamente politicamente. A gente vê que nosso presidente aí tenta fazer alguma coisa, mas é difícil. Eu não concordo com algumas coisas dele, não concordo, mas a igreja tem que clamar. Temos que clamar para que possamos sair desse momento difícil que estamos vivendo politicamente, na pandemia também, né? E na economia, para que a gente possa voltar a ter paz. Então 6, perdoarei seus pecados. Deus em misericórdia e justiça perdoará os nossos pecados e nos ajudará a voltar para Ele. O caminho da volta para Deus já foi aberto pelo sacrifício e Cristo na cruz. Olha aí, o perdão é garantido pela própria justiça de Deus. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então a gente tem visto a injustiça grande que está acontecendo no nosso país. É uma injustiça, mas nós vamos já orar pela nossa nação. E por último, 7, sararei a sua terra. Oh, aleluia! Eu creio que Deus vai sarar a nossa terra, não somente o Brasil, mas nosso mundo que Ele criou. Deus promete que vai sarar a terra. A nação brasileira está enferma. Todo crente brasileiro deveria reconhecer esta enfermidade da nação e ter convicção que também é parte dessa enfermidade. Precisamos assumir o nosso pecado individual e reconhecer que fazemos parte do pecado coletivamente. Como nação, o profeta Isaías reconheceu o seu pecado e o pecado do seu povo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E é hábito no meio de um povo impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6,5. Naquele tempo ali, muito tempo atrás, antes de Cristo ainda, ele já falava, né, da injustiça e que ele estava caminhando com um povo impuros. É o que a gente está vivendo hoje nesse país. É o que a gente está vivendo nesse país, um país difícil de se viver, que as pessoas hoje não têm amor pelo próximo. As pessoas vão para a mídia social, mete o pau em qualquer pessoa. Tem pessoas que morreram, mas não sabe por trás daquela pessoa que morreu existe uma família, existe uma mãe, um pai que está passando um luto. As pessoas não têm sensibilidade mais, as pessoas perderam o amor. E quando começou essa pandemia, muitas igrejas pregavam que
a igreja e o povo ia ter uma convicção maior, ia ter um amor maior, ia ser umas pessoas diferentes. Eu não vejo isso. Eu vejo a igreja vazia, eu vejo os crentes se esfriando, o casamento sendo destruído, eu vejo o jovem para as drogas. O jovem hoje pega o corpo, coloca tanta tatuagem que eu nunca vi um negócio daquele. Parece uma disputa. Até as pessoas mais maduras estão colocando, porque se arrependeram de ter colocado na juventude. Está difícil demais. Então Deus cura uma nação, a igreja tem um remédio, e não podemos mais ficar acomodados vendo o pecado do povo e continuar inertes. É tempo de voltar para Deus, renunciar ao pecado, pregar o evangelho, Elita, e fazer o maior número possível de discípulos. A igreja do Senhor tem que fazer isso, pregar o evangelho. É difícil? O povo não quer ouvir. Vai pregar o evangelho numa casa que perderam ente querido por coronavírus? É difícil demais, mas temos que fazer. Não podemos negar a palavra do Senhor, que Deus nos ensinou, e de pregar o evangelho por todo mundo. Quantos missionários já morreram pregando o evangelho? Morreram nessa terra, mas estão vivos com o Pai. Amém? Então, para terminar, antes que o cálice da ira de Deus transborde, precisamos voltar para Deus. Então fale com o Senhor nesse momento. Diga a Ele que você está arrependido do seu pecado. Peça o perdão a Ele pelo seu pecado e pelos pecados da nação brasileira. Peça a Ele um avivamento espiritual no Brasil. Fica de pé, vamos fazer uma oração. Vamos fazer um clamor hoje aqui diferente. Geralmente a gente não se reúne como está hoje aqui, né? Todos, as famílias representadas. Então vamos orar, foi um clamor, para que Deus possa fazer um avivamento na nação, na família e na igreja. Que a igreja possa voltar com fervor, com união, né? Com aconchego de acolhimento com as pessoas, e que ela possa voltar a ser o sal da terra, e que nós possa ser a luz. Vamos orar. Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, levantando este clamor aqui em favor da nação brasileira. Pai, a mídia tem noticiado que dia 7 vai haver alguma coisa no nosso país, mas queremos agora, nessa noite aqui, pedir paz, que o Senhor possa dar sabedoria ao presidente Jair Bolsonaro, a seus comandados, que possa ser de paz ali. E queremos nessa noite que o Senhor vá de encontro nessa noite, mandando teus anjos de guerra para Brasília, removendo os corações daqueles homens ali, ministros e juízes do Supremo, que eles possam ter respeito pela tua palavra, e acima de tudo amor pelas almas, que eles esqueçam os dinheiros e possam pensar na família. Que a nossa nação possa sair desse momento tão difícil que está vivendo. Estamos vivendo um momento tão difícil aí de percas de vida pelo coronavírus, e agora mais esse momento difícil da política, Pai. Há tempos atrás era uma corrupção, mas agora eles não querem isso, eles querem voltar à corrupção. Então que o Senhor possa trazer paz à nossa nação, que o Senhor possa trazer economia para a nossa nação,
gerar emprego, porque eu sei que o Senhor é o nosso governador. Muitos confiam em carro, outros confiam em aviões, outros confiam no dinheiro, mas nós colocamos nossa confiança somente em Ti. Então eu creio que o Senhor vai avivar a nossa nação. Essa igreja é pequena em número, mas nós somos, e tenho certeza que esta oração chegou a Ti agora. E eu te peço, ordena Teus anjos, Pai. Ordena Teus anjos para ir a Brasília, São Paulo, Rio, aonde for necessário. Remove essa corrupção que ainda tem. Endireita os corações daqueles que estão endurecidos. Aquebranta coração nessa noite. Que esse número de mortes que caiu essa semana não volte a aumentar mais. E que possa só descer, e que a gente possa voltar a ter nossa vida normal e tirar essas máscaras. Envia a cura. Sara essa terra, Deus. Sara esta terra. Derrama a Tua compaixão pelo mundo inteiro nesta noite. Remove todo o pecado, tanto meu como daqui da igreja, do mundo inteiro nessa noite. Recebe o nosso pedido de perdão, individual e coletivamente. Remove, Deus. Queremos apresentar a nossa família. Queremos que o Senhor nessa noite esteja repreendendo todo o mal no lar. Que nossas mulheres, nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos, todos os familiares possam ser abençoados nessa noite. Repreende a fúria do inimigo que está destruindo a família, e que ele possa ficar debaixo dos nossos pés. Que ele possa continuar debaixo dos nossos pés, porque o Senhor é rei, e não há rei que virá depois de ti. E eu sempre servirei esse rei, e vou continuar servindo esse exército. Um exército que tem se acovardado, um exército que tem se esfriado. Mas nessa noite os Teus anjos vão encontrar esses nessa noite, removendo as algemas que estão neles e as correntes que têm aprisionado eles nos seus lares. Que eles possam voltar a ser crente, que eles possam voltar a ser homens de orações, mulheres de orações. Que a igreja possa ser avivada nessa noite, que Pajuçara possa ser impactado. Ó Deus, estamos chegando ao fim dessa palavra, desta oração, mas queremos sair daqui novamente com o compromisso de estar clamando até a cura chegar, seja tanto espiritual como essa que está levando tantas vidas, Pai. Esse vírus mundano, que a gente possa ter comovido o Teu coração nessa noite, e que o Senhor possa ter compaixões da nação brasileira e do mundo, e que a cura seja libertada hoje, liberada para o mundo através desta simples oração. E eu creio que muitas igrejas nesse momento também estão orando. Recebe esta oração nessa noite, Pai. Ordena Teus anjos, Pai. Vai nos hospitais agora, salvando as vidas que estão desenganadas. Tem propósito na vida daqueles que estão presos no presídio, Pai. Salva eles ali. Salva, Senhor. Faz eles homens pregadores da Tua palavra. Tu pode mover corações. Nós oramos a Ti, Pai, e já sabemos que Tu ouviu do céu o nosso clamor, porque a Tua palavra não foi escrita por mim, a Tua palavra foi escrita por Ti,
E tu diz: se nós aclamar, tu ouvirás do céu. Então nessa noite nós clamamos a ti, e nós já sabemos que o Senhor recebeu, e nós já queremos te agradecer. Amém e amém.